É o teórico e metodológico. Perfeito. Tem. Pe- Quando perfeito. ele saiu da sala, A a minha professora Mônica, visualização. ela é natural de Divinópolis, salvo engano, não é isso? É, mas ela acho que ela mora em Portugal tem quase uns 30 anos já. Ah, tem muito tempo. Tem muito tempo. É, É, eu a conheci quando ela- ela fez o pós-doc aqui em Divinópolis e eu estava no mestrado. Ela participou da Uhum. minha banca do Então, doutorado. parece-me que ela fez o pós-doc em São João del Rei, não foi? Então, mas na unidade aqui de Divinópolis. Ah, entendi. É Entendi. porque aqui os cursos de São João são mais na área da engenharia. Divinópolis tem medicina, farmácia, enfermagem, aí já mais Entendi. na área da saúde. Entendi. Entendi. Perfeito. Nossa, ela fez com o meu orientador também, o professor Ricardo. Hum, perfeito. Perfeito. É, Vocês eu querem que eu sou. ligue para ela novamente? Porque parece que ela estava tendo problema para entrar. Se quiserem também começar, fica à vontade. Então, eu pedi ela para desligar o computador Ah, e e iniciar. só fazer o pedido uma vez. Se ela faz duas, três vezes, não, não, Pra... não aceita, ele rejeita. Uhum. Então vamos esperar mais 5 minutos. Eu pedi Sim, ela para desligar para iniciarmos. por mim tá tudo bem. Ela comentou que convidou os alunos do mestrado, não é isso? Sim, Isso. Para ela convida. participar. Uhum. Mas, professora, eu sou de Belo Horizonte, mas estou aqui em Portugal desde 2018. Que delícia. Né? Eu ia, É. em 2024, eu ia fazer o sanduíche do doutorado. Eu terminei o doutorado em junho do ano passado, Uhum. mas em 2024 eu ia fazer o sanduíche aí, só que a minha mãe teve um AVC, enfim, teve mudança de planos, mas é muito gostoso Portugal, né? Eu adorei. Não, Fui só para visitar. sim, 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 sim. E eu, desde 2023, que eu tenho uma relação com a CBS, a professora Mônica, inclusive, que me convidou para conhecer a CBS, desde então eu integro o corpo docente, né? E tive o prazer Sim, de professora conhecer Mônica. Moçambique ano passado. Olha, que bacana. Se a professora Flávia tiver oportunidade, né, Ok, eu vou mandar recomendo eu muito, que eu mesmo. estou me Vou mandar organizando eu. para retornar a Ok. Moçambique. Até já. Bacana, muito bacana. Muito bom, muito bom. Temos que Bom, a gente esperar ter um pouco. aguardado, que está chegando mais gente, né? Sim, temos que esperar mais um pouco, porque ela diz para mandar agora o link por e-mail. Tá tranquilo. Ok? Ó, que vai. Então, Só um minuto. ela não. Já tá me dando para. Ah, vai mudar, né? Vai mandar agora aí. Ah, tem um. Ela não consegue entrar. Professor Lourenço Dias? Diga, professor. Estou aqui a É, é, mandar o. Estou a mandar um e-mail com o link para a professora, para ver se ela entra. sim, sim, sim. O senhor ainda está em Maputo ou já retornou para Lisboa? Não, estou em Maputo. Ah, ótimo. Só lá para junho ou julho. Ainda não sabemos. Ah, ótimo. Ok. Ótimo, ótimo. Então, uma boa temporada em Maputo dessa vez, né? Tem que ser um bocado mais ou um bocado menos. É, não é fácil. É, eu imagino. Eu tenho visto alguns visitantes ilustres na nossa É, CBS, né?
Tem que ser. Nós, como Ótimo. sabe, temos aquele condão de estar também presente na área social, que muito me toca profundamente. Perfeito, É. perfeito. Vou mandar, vamos ver se entra. Já mandei para a professora Mónica. O professor também, para ver se só se recebe ou não. Já recebeu, né, professor? Como? Recebeu um e-mail ou não? Sim, Recebeu? o e-mail alusivo a? Ah, este webinar. Sim, com certeza, recebi. Mas mandei agora outra vez. Ah, não, mas eu já. Mas. Sim, era para ver se a professora Mónica consegue entrar. Ok, ok, ok. Isto, Deixa. porque a professora Mónica está aí pendurada, segundo ela. Já mandei. Já entrou. Ah, então agora está certo. Já recebi. Falar com ela. Já está. Já está aí a professora Mónica. Professora Mónica, Ai, nós não mudamos de finalmente. endereço. Nós não mudamos de endereço. O endereço é sempre o mesmo. O Então, link para entrar nos webinars é sempre o mesmo. então, olha, Professora, boa tarde, professor Lourenço, já catou e muito obrigada por ter enviado o link. Infelizmente, não consegui entrar na sala digitando o ID e a password. Aparecia sempre a mensagem: alguém irá aceitá-lo, mas não me aceitaram. Portanto, eu agradeço ao professor Lourenço por me ter aceitado. Portanto, gostava de saudar e agradecer à professora Flávia Prado por ter aceitado o nosso convite, a proferir uma belíssima aula, como todas as aulas que ela profere são belíssimas, sobre a cartografia das controvérsias do Bruno Latour. Eu falo na qualidade de professora de metodologias na Universidade da Beira Interior, também como professora colaboradora na Escola Superior de Gestão Corporativa e Social de Moçambique, onde também leciono sempre que preciso os seminários de investigação, também na área de metodologias. Eu gostava, então, pronto, deixar a Flávia à vontade. Flávia, se quiser falar um pouquinho, pronto, do seu percurso acadêmico. A nossa audiência é composta essencialmente por alunos do mestrado de Sociologia, Políticas Públicas e Exclusões Sociais, na Universidade da Beira Interior. Do lado de Moçambique, temos alunos e professores do ligado ao desenvolvimento estratégico das organizações, gestão de projetos e monitoria e avaliação de projetos. Bem-haja, desde já por ter aceitado o nosso convite. Eu passaria a palavra, antes de devolver-lhe a palavra, passaria a palavra ao professor Lourenço, o meu chefe em Moçambique, tem que dar um pouco de graxa, mas pronto, chefe, tem a palavra para saudar a nossa oradora e os nossos convidados, e de seguida damos a palavra então à professora Flávia. Bem-haja a todos, bem-haja professor Sérgio, por estar aqui entre nós, e bem-haja. Obrigado, um abraço. Apareceu ou não? Professor Posso Lourenço, não começar? estamos a ouvi-lo. Tá. muito obrigado a todos. Muito obrigado à professora Mónica, à professora Flávia Prado Rocha por ter aceito o convite. E ninguém melhor que o professor Sérgio Fernandes para fazer a sua recepção nesta escola. Faz favor. Bem, professora Flávia Prado Rocha, é uma satisfação enorme receber a nossa escola, é um prazer muito grande. Já tivemos informações extremamente elogiosas a seu respeito, a sua fala e as suas aulas, né, professora? Mas antes eu gostaria de fazer uma breve leitura aqui do vosso currículo, para em seguida passar a palavra à professora doutora Flávia Prado Rocha. Bem, professora doutora Flávia Prado Rocha
É doutora em psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São João del Rei. Capacitação em obesidade pelo Colégio Oficial de Médicos de Barcelona, Espanha. Especialista em dietoterapia pela Universidade Federal de Viçosa. Especialista em nutrição humana pela Universidade Federal de Lavras. Graduada em nutrição pela Universidade Federal de Ouro Preto, há 25 anos. Atua na área clínica e acadêmica desde a graduação. Professora Flávia, a palavra é sua, esteja à vontade. Muito obrigado. É um prazer recebê-la. Gente, mais uma vez, obrigada pelo convite. Espero, né, atender a expectativa. A respeito da minha formação acadêmica, é só trazer assim, uma contextualização, né, por estar aqui falando de sociologia. Eu atuo na área clínica desde a minha formação, tem 25 anos, e quando eu comecei o mestrado, eu tinha uma visão muito estatística, assim, muito matemática, gostava muito de números, tantos pacientes, tantas pessoas, tantos resultados. E o mestrado, o Ricardo, meu orientador, me tirou muito da minha zona de conforto, porque eu trabalhei com pâncreas artificial, pacientes diabéticos que fazem uso da bomba de insulina, e na minha cabeça eu ia fazer um estudo estatístico para analisar, né, a eficácia enfim, da tecnologia. E o Ricardo me apresentou o Bruno Latour e falou: não, nós precisamos fazer um estudo sociotécnico. Não adianta saber quantas pessoas, nós precisamos saber o porquê que isso está acontecendo, né? E aí eu comecei a estudar a Donna Haraway, né, da antropologia do ciborgue, e o Bruno Latour. Então foi onde eu comecei a mergulhar, tanto na antropologia quanto na sociologia. E levei adiante para o doutorado, só que com outro público, que são os pacientes bariátricos, né, pacientes com obesidade que se submeteram à cirurgia bariátrica e que fazem uso das redes sociais. Levei para o doutorado muito da minha experiência clínica, porque eu comecei a observar uma mudança de comportamento social muito grande depois do surgimento das mídias sociais, onde as pessoas buscavam o tratamento exclusivamente para melhorar a saúde. Começamos a observar na prática uma busca por performance, de tem que ter uma rede social, tem que postar o antes e o depois, a validação pelos likes. Então, houve uma mudança de comportamento muito grande no consultório, principalmente nos últimos 10 anos. Então, foi onde surgiu o desejo de estudar esse fenômeno, que vem das redes sociais, das mídias sociais. E eu vou mostrar um pouco aqui, né, da minha tese, para vocês entenderem assim, a escolha do método, né, e do referencial teórico. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Só um minuto. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem, muito bem, Sim, muito bem. muito bem. Joia. Bom, aqui, só diminuir um pouco aqui para não me atrapalhar a visão. Eu trouxe o título, né, o estudo da cartografia, e eu acrescentei a teoria Torre. Vocês vão entender um pouco daqui para, né, quando eu for explicar, porque andam juntos, né, esses estudos. A teoria Torre, do Bruno Latour, ela é o referencial teórico, e a cartografia das controvérsias é o metodológico. Então, eu vou falar um pouquinho das duas, tá? Só um minutinho, gente, para minimizar aqui. Aqui é o título da minha tese: a rede sociotécnica e as controvérsias que envolvem os pacientes bariátricos a partir do uso das redes sociais digitais. Foi o doutorado em psicologia, a linha de pesquisa processos psicossociais em saúde. Aqui é um breve resumo, né? Vou falar da questão norteadora, os objetivos, referenciais. Não vou entrar em todos os referenciais, vou focar mais na teoria Torride, tá? Uma breve ilustração. Importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. Nossa tarefa aqui não é descobrir novos fatos sobre a humanidade,
mas lançar um olhar fresco sobre o que está diante de nós. Gente, só um pouquinho. O objetivo do estudo, além de eu trabalhar com obesidade, né, há mais de 20 anos, hoje sabemos que a obesidade já se tornou uma epidemia. E aqui no Brasil, o último censo de 2025, 3 em cada 10 brasileiros já vivem com obesidade e 7 em cada 10 já estão com sobrepeso. Então, já estão surgindo inúmeros tratamentos, né? Hoje, a Mounjaro, as injeções estão quase igual, né, em termos de opção para tratamento de superobesidade, assim como a cirurgia, mas na época do estudo, a cirurgia era o tratamento mais utilizado e, né, mais comprovado. A questão norteadora. Como é tecida a rede sociotécnica e as controvérsias que envolvem pacientes bariátricos a partir do uso das redes sociais digitais? Supõe-se que o fenômeno investigado seja complexo e multifacetado, envolvendo dimensões que extrapolam o campo da saúde física. Os objetivos do estudo: descrever como é tecida a rede sociotécnica e as controvérsias que envolvem pacientes bariátricos a partir das redes sociais digitais. Os objetivos secundários: caracterizar os atores humanos e não humanos que compõem a rede estudada. Descrever a rede de relacionamentos dos pacientes estudados a partir do compartilhamento de informações sobre cirurgia em comunidades virtuais no Instagram. Descrever as controvérsias que emergem na rede e descrever os agenciamentos de atores humanos e não humanos da rede estudada. Esses foram os referenciais teóricos que eu usei no estudo. O referencial sobre obesidade e a cirurgia. A teoria Torrede eu direcionei para a psicologia, que o meu doutorado foi na psicologia, então as contribuições da TAR, né, para a psicologia, o corpo ciborgue na cultura digital, e fiz um capítulo sobre a algoritmização do corpo e sujeito bariátrico. No capítulo sobre a obesidade e a cirurgia, eu trouxe dados, né, o que é a cirurgia, qual que é a indicação da cirurgia, quais são as técnicas, os resultados esperados, então aqui, né, falei um pouco nesse capítulo sobre a cirurgia e a obesidade. No capítulo da teoria Torrede, o Latour, né, ele fala sobre os atores humanos e não humanos. Os humanos são todos os agentes sociais, indivíduos, as pessoas, os grupos, né, aparece aqui paciente, familiar, médico, enfermeiro. E os não humanos são as entidades tecnológicas, documentos, tudo que, né, que não é humano. E na teoria Torrede, ela oferece uma perspectiva inovadora e transformadora para a psicologia do corpo, ao redefinir como entendemos a agência, a corporeidade e a formação de redes sociais e técnicas. A TAR ajuda a compreender como os fatores sociais e tecnológicos influenciam o comportamento e as experiências individuais na psicologia. Na teoria Torrede, o Bruno Latour ele propõe uma forma diferente de entender a sociedade. Ele diz que a realidade não é algo fixo, ela é construída nas relações. Essas relações envolvem não só pessoas, mas também objetos, tecnologias, instituições, ideias, e todos esses elementos são chamados de atores ou actantes. As ideias-chave da TAR: simetria, humanos e não humanos têm importância na análise, a rede é tudo que acontece nas conexões, e a tradução: os atores influenciam e transformam uns aos outros. A cartografia das controvérsias de Tomás Venturini, ele pega a base da teoria Torrede e transforma no método prático de pesquisa. Por isso que eu falei, a teoria Torrede ela é o referencial teórico e a cartografia das controvérsias metodológico. Então, ele propõe, né, em vez de simplificar a realidade, acompanhar as controvérsias, debates, conflitos, incertezas, porque é nas controvérsias que a realidade está sendo construída. Na prática, a cartografia propõe mapear quem são os atores envolvidos, identificar posições diferentes,
observar como os argumentos são construídos e seguir os rastros, documentos. O Bruno Latour ele propõe que o pesquisador seja uma formiga, né? Ele vai seguindo os rastros. A teoria torrede na psicologia, né, e o corpo, desafia as concepções tradicionais do corpo, que tendem a enquadrá-lo como um objeto meramente fisiológico, estabelecendo, ao contrário, que o corpo é um efeito das redes que o constituem. Esse conceito implica que o corpo é continuamente moldado, performado e, de certa forma, produzido pelas redes sociotécnicas que ele se insere, compostas tanto por elementos humanos quanto por não humanos, como instrumentos médicos, práticas culturais, normas sociais, tecnologias de cuidado. Aqui nesse capítulo eu falo um pouco sobre o corpo ciborgue, né, na cultura digital. A Donna Haraway é o referencial teórico. Oi? Desculpa que eu não estou vendo vocês, tá? Se alguém quiser perguntar. A perspectiva de Haraway, ela oferece um arcabouço teórico valioso para interpretar o corpo na cultura digital. Na contemporaneidade, os indivíduos estão cada vez mais entrelaçados com as tecnologias, que mediam a percepção do corpo, da saúde, das relações interpessoais. Plataformas digitais e redes sociais, por exemplo, permitem que as pessoas construam versões digitais de si mesmas, uma prática que assemelha a ideia do ciborguismo, onde o corpo é simultaneamente físico e virtual, biológico e digital. Nesse capítulo da algoritmização do corpo, eu usei o Byung-Chul Han como referencial teórico. Ele fala, né, que na cultura digital contemporânea, a relação entre o sujeito e seu corpo é significativamente influenciada pelas redes sociais e pelos algoritmos personalizados, que moldam e condicionam a experiência da corporalidade, especialmente no contexto de transformações profundas como a cirurgia bariátrica. O sujeito bariátrico que busca uma transformação corporal visando a saúde, muitas vezes respondendo pressões estéticas e sociais, encontra no ambiente digital uma esfera onde o corpo é objeto de comparações, validações e monitoramento constantes. No entendimento de Byung-Chul Han, essa dinâmica é sustentada pelo que ele chama de psicopolítica, uma forma de poder que opera diretamente na subjetividade dos indivíduos, moldando suas preferências, hábitos e comportamentos. A psicopolítica, diferentemente das formas de controle disciplinar, ela age de maneira sutil e internalizada, levando os sujeitos a se automonitorar e ajustar os seus corpos para atender expectativas impostas pelas plataformas digitais e pelos algoritmos que sustentam. Aqui já entrando no método, né, na cartografia, que é o objetivo da nossa conversa hoje, a proposta metodológica do estudo foi fundamentada na abordagem qualitativa e de caráter exploratório. Usei a cartografia das controvérsias seguindo os 4 movimentos do pesquisador cartográfico, que são eles: definir a porta de entrada do estudo, identificar quais são os porta-vozes concordantes e discordantes, quais são os dispositivos de inscrição que falam pela rede e mapear as associações em rede. A porta de entrada do meu estudo, como eu queria estudar as redes sociais, foi através do Instagram. Como o método tinha entrevista semi-estruturada, eu acompanhei tanto as pessoas que participaram da pesquisa, tanto pelas redes sociais, mas também tivemos encontros presenciais. Então, por isso, eu escolhi o município de Divinópolis, para poder viabilizar o estudo, e o cirurgião que tinha maior número de seguidores, não necessariamente o mais experiente, o que mais operou, mas o que era mais engajado na região, no Instagram. E através da página dele, eu fui escolhendo pessoas que marcavam mais, que tiravam mais fotos, que publicavam mais, e foram as pessoas que eu busquei para começar, né, a entrevistar. Então, os fatores determinantes da escolha, ele é mais jovem que muitos, igual eu falei, mas foi mais pelo engajamento digital mesmo.
A teoria ator-rede, ela não... o critério é na relevância da pesquisa, então você não escolhe os atores de forma aleatória. O Bruno Latour ele fala muito sobre isso. Então, a seleção dos participantes baseia na relevância para a pesquisa e na compreensão da rede, evitando a amostragem aleatória. Ao invés disso, prioriza atores que são significativos para a rede, que podem exercer maior ou menor poder de influência. A quantidade também não é fixada. O Bruno Latour, você vai mais em profundidade. Quando eu comecei a pesquisa, daqui a pouco eu vou mostrar os resultados, a ideia era criar uma rede entre os participantes, mas na prática nós fomos vendo que cada participante criou seu universo, e eu vou mostrar aqui as redes de cada um. Então, a saturação teórica, né, a gente para de colher os dados. Aqui foram os critérios, né, os porta-vozes, e tanto os atores concordantes e discordantes foram os pacientes que realizaram a cirurgia pelo menos 6 meses, do sexo masculino e feminino, branco, pardo, negro, a faixa etária de 18 a 59 anos, que faziam uso frequente da rede social, eles residem em Divinópolis e nas cidades vizinhas, e também participaram os profissionais de saúde que foram citados e foram surgindo na rede, familiares também e outros porta-vozes da rede de apoio, porta-vozes da rede de apoio dos atores. Os dispositivos de inscrição, entende-se por dispositivos de inscrição, manuais, entrevistas, protocolos, gráficos, políticas, registros de observações e outros documentos que se materializam em entidades de qualquer suporte, fazendo com que a ação seja fruto de hibridismo e produção de resultados. Neste estudo foram coletados documentos e outros materiais que emergiram no campo, quando segui os atores. Para direcionar a coleta de informações nas redes sociais, utilizou-se um roteiro previamente estabelecido. Para mapear as associações, existe, né, um programa, o GEF, que você coloca os dados e ele cria a rede. Depois eu vou mostrar aqui. Mapear as associações entre os actantes, atores humanos e não humanos, trata-se de delinear as relações que se estabelecem entre diversos atores e acabam por compor a rede. Envolve as múltiplas traduções produzidas pelos atores, ressaltando suas articulações. Em especial, os efeitos de sinergia e de cooperação na rede, os efeitos de encadeamento ou repercussão da rede, as cristalizações ou limitações da rede. Para mapear as associações, utilizamos para descrição a narrativa dos fatos, os acontecimentos de forma minuciosa da rede, descrevendo o papel de cada ator neste processo. Na intenção de sistematizar a descrição a partir da narrativa dos fatos e acontecimentos, seguimos as proposições definidas por Latour, onde o pesquisador deve observar os elementos que interagem entre si e, por flashback, descrever. Como são feitas as atribuições de causas e efeitos, quais pontos actantes estão interligados, quais dimensões e que força têm essas associações, quais são os mais legítimos porta-vozes, mediadores e como esses elementos são modificados durante a controvérsia. Aqui a pesquisa, né, cumpriu os procedimentos éticos, passou pelo Comitê de Ética, que é o número do parecer, e todos os participantes entrevistados aceitaram e assinaram o TCLE antes de começar. Para a apresentação dos resultados, optamos por realizar descrições individualizadas de cada participante, considerando que a singularidade das suas redes e experiências é fundamental para uma compreensão aprofundada das interações e influências envolvidas. Cada um tece uma rede específica de atores humanos e não humanos, marcada por trajetórias particulares e formas singulares de subjetivação. Eu vou tentar resumir um pouco os resultados, gente, porque senão vai ficar cansativo, mas os atores, né, que participaram da pesquisa, eu coloco aqui alguns trechos das entrevistas, que depois eu vou mostrar a rede de cada um, e eu printo algumas imagens, claro que todos eles têm um nome
fantasia, né? Nenhuma imagem expôs essas pessoas. E eu printo alguns posts considerados relevantes, que tiveram alto engajamento, e, enfim. Nessa aqui, essa primeira, só para contextualizar um pouco, era uma paciente com uma super obesidade, o IMC de mais de 60, e ela criou uma expectativa de criar essa página. Ela já tem uns 8 anos de operada, e na época que o Instagram estava no auge assim, de patrocínio, ela tinha muita expectativa de ser patrocinada, para mostrar toda a história de vida, de emagrecimento, e ser, né, patrocinada por isso. Não foi o que aconteceu, e eu vou descrever um pouquinho aqui a história dela. Mas eu queria ler rapidamente aqui. Ela fala, um depoimento que ela fez muito emocionada com bariátrica é muito fácil. Emagreceu demais, emagreceu pouco. Prefiro você antes, prefiro você agora. Sua barriga está muito caída. Você precisa tirar essas pelancas logo. Você não tem vergonha do seu corpo perto do seu namorado? Essas são só algumas das inúmeras frases que escuto todos os dias. Te cobram o tempo todo. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, mas a verdade é que somente você sabe de si, das suas dores, das suas delícias. Ninguém te conta que emagrecer dói, que querer comer e não poder dói, que o cabelo cair dói, que ficar com excesso de pele dói, entre tantas outras coisas que também dói. O emagrecimento também me trouxe muitas coisas boas. Hoje eu consigo calçar sozinha, consigo comprar roupa, consigo andar sem me cansar tão rápido, consigo dançar melhor, elevei a autoestima e amo minha evolução. Do início do meu processo até hoje, eliminei 66 quilos. Muita gente acha muito, outros acham pouco, e eu, que sou a pessoa que verdadeiramente importa, confio no tempo de Deus. A obesidade não tem cura e sim tratamento e controle. Obrigada a todos os envolvidos. Eu quis colocar essa imagem porque ela fala muito do que ela escuta pessoalmente, mas durante o acompanhamento dessa paciente, a gente percebe assim o quanto que a rede social, às vezes, ela traz pela invisibilidade, a pessoa se sente mais, talvez um espaço maior para agredir, né, sem ser olho no olho. Então, ela trouxe algumas citações dela. As redes sociais trazem uma visão muito diferente da vida, mostram uma perfeição que não existe, mexe muito com a nossa cabeça. Quando acompanho um paciente bariátrico, que eu vejo foto postada, por exemplo, de um prato pequeno, comparo com o que eu como e logo penso, tem alguma coisa errada comigo ou minha cirurgia. Acho que não funcionou para mim. Me traz desânimo, frustração. Apesar disso, vejo muitas fotos de antes e depois que me trazem ânimo. Olho e sinto que eu também posso chegar a ficar assim, mas na maioria das vezes me causa mais dor por ver que eu não consegui. Sabemos que a maioria das coisas que as pessoas postam não é real, porque nada é mais do que uma vida maquiada, fantasiada, que não existe. Não existe a possibilidade da pessoa viver somente com tantas coisas boas como posta. Muitas das fotos postadas são com filtros. Outra citação: minha mãe me pedia todos os dias, no caso, para fazer a cirurgia. Ela dizia que tinha medo que eu morresse assim no grau de obesidade que eu estava. A cirurgia fez mais por ela do que por mim. A minha infância, minha alimentação, minha vida inteira são ligadas à comida. O tempo inteiro assim, sendo julgada, já passei por inúmeros episódios, principalmente em redes sociais. Comentários nas fotos, comentários na vida, é muita mensagem ruim. Eu penso que a internet é um pouco pior, porque a pessoa tem coragem de ser mais cruel das palavras do que pessoalmente. Na faculdade, eu não cabia nas cadeiras, me sentia constrangida e alguns colegas riam ou faziam comentários. Outro constrangimento de acessibilidade foi quando eu agarrei na roleta de ônibus pela primeira vez. A minha família toda é obesa, eu cresci vendo isso como normal. Nossa, mas você não cansa de recomeçar e passar vergonha na internet? Aqui eu criei a rede da Andrea. Os humanos são os pontos vermelho e azul os não humanos. Então, a Andrea, ela fala de vários episódios que ela passou do constrangimento de agarrar na cadeira. Aí ela falou que viu a camisa saindo sangue e foi embora chorando. Depois ela teve um acolhimento dos colegas que pediram para fazer uma carteira adaptada. E aí fizeram uma mesa maior que a do professor, ela se sentiu humilhada também.
Então, é uma paciente assim que desde que nasceu com obesidade severa, teve uma infância já com uma obesidade severa, e ela não conseguiu com a cirurgia chegar no peso, ela teve um reganho, ela teve episódios de alcoolismo, ela teve episódios de compulsão de compra, e ela, assim, claro que não, a gente não pode simplificar algo tão complexo, mas ela relata que quando ela criou a expectativa da rede social, ela recebeu mais haters do que apoio, isso gerou muita ansiedade e ela cancelou a conta. Então, das que eu acompanhei, ela não deu seguimento nas redes sociais, relatando um adoecimento. Eu vou dar um pequeno zoom aqui só para vocês verem. Na rede, quando a gente joga né, os principais pontos, que as principais frases do que a gente acompanha, ele cria, né? Ela compra a roupa 38 com a expectativa de caber, ela fala de compulsão de compra, de álcool, compulsão alimentar, e tem os profissionais de saúde, a influência da família, dos amigos, os grupos de WhatsApp de apoio. Ela fala sobre o pai, ela fala sobre os colegas de faculdade. Então, aqui, opa, gente, desculpa, aqui é a rede da André. Aí aqui eu entro no caso da Bianca. O título da história dela é Entre a Visibilidade, o Luto, o Apagamento e a Reinvenção. A Bianca, antes de operar, ela era modelo plus size, tinha uma autoestima elevadíssima, participava de desfile, campanha publicitária, ela vivia da imagem, apesar de também ter uma super obesidade, ela buscava, né, aquele movimento body positive, que tem que ser feliz do jeito que é, e eu sou linda do jeito que eu sou, e ela participava de muitas campanhas. Porém, ela começou a adoecer e procurou a cirurgia por causa da saúde, segundo seus relatos, e não por estética. Então, no início das redes dela, quando a gente começou o acompanhamento, ela só postava foto de antes e depois, o processo pós-operatório, as dietas, os copinhos, e aí ela engravidou, fez toda uma narrativa, só para ilustrar, gente, eu acompanhei essas pessoas durante 3 anos nas redes. Aí ela fez toda uma narrativa da gravidez. No final da gravidez, ela perde esse bebê já, bem, né, quase na época de nascer mesmo, ela foi até quase o final. E ela ficou durante muito tempo narrando o luto. E eu trouxe até algumas imagens aqui, mas ela passou um bom período não falando nada de obesidade, nada de bariátrica, e trouxe um pouco esse luto virtual, né, do compartilhamento com as pessoas, de esperando receber o acolhimento das pessoas. Aqui, né, ela cita, não quero que pense que fiz a cirurgia para mudar quem sou, mas para ser uma versão mais saudável de mim. Algumas citações da Bianca. Compartilhei a perda porque pensava em me abrir, mas percebi comentários que me fizeram repensar. Algumas pessoas acham que isso não deve estar nas redes. A exposição do luto confronta a lógica algoritmo da positividade constante, acionando uma nova tradução do Instagram na sua rede. Então, até então, a rede dela era super otimista, ela com autoestima altíssima, e de repente ela foi mostrando a vulnerabilidade, as dores, e isso não foi bem aceito pelos seguidores. A permanência no ambiente digital durante o luto instaura uma controvérsia potente. Pode-se sofrer publicamente nas redes sociais? Há um lugar legítimo para a dor nesse território algoritmizado da positividade? A Bianca reconhece esse impasse. Eu achei que compartilhar ia aliviar um pouco, mas às vezes só piora, como se minha dor tivesse que encaixar nas expectativas das pessoas. No Instagram, eu sinto que tem pessoas me apoiando, mas também é um lugar onde eu sou julgada se não mostro progresso. Quando eu olho para o antes e depois, vejo o quanto mudei, mas também sinto a pressão de continuar mudando. O antes e depois é uma forma de mostrar que eu estou progredindo, mas nem sempre é fácil viver com pressão de continuar assim. Ela também observa, às vezes sinto que minha identidade é reduzida a essa comparação, como se só fosse válida pelo que conquistei visualmente. Parece que meu valor está em mostrar uma diferença, em ser um sucesso de emagrecimento, mesmo que isso não seja toda a verdade. Às vezes sinto que meu corpo é um projeto em andamento, algo que estou sempre tentando ajustar. As pessoas querem ver um corpo perfeito, mas ninguém sabe o que realmente manter esse processo. E eu só mostro o que inspira.
Nem tudo é bonito, mas a internet parece que temos que fingir que está tudo sob controle. Eles apoiam, mas também esperam que eu não fale. É como se qualquer dificuldade fosse uma decepção para eles. Eu posto porque me sinto bem com o apoio, mas tem horas que me sinto presa a uma imagem que eles criaram de mim. Aqui é a rede da Bianca, então ela cita algumas influenciadoras que ela seguia, e ela cita psicólogo, cirurgião, nutricionista, o namorado, o bebê que ela perdeu. E os não humanos, né? Ela fala das redes sociais, dos carretéis do Instagram, dos posts, das histórias, as fotos de antes e depois. Ela precisou fazer uma cirurgia de vesícula. Depois que ela passa pelo processo do luto, ela fez as cirurgias reparadoras e voltou uma outra imagem de antes e depois das reparadoras, voltando a ter engajamento. Depois eu percebi um certo cansaço dela, desse estar sempre perfeita, sempre mostrando resultados. Ela tira todas as fotos do Instagram dela e aproveita os seguidores que tinha e cria um perfil profissional. Aqui é o Lucas. O Lucas é um policial militar. Eu coloquei o título Entre a Farda e o Espelho: Masculinidade, Disciplina e Transformação Corporal em Rede. O Lucas ele fala que ele, apesar de ser obeso a vida toda também, um grau de obesidade muito alto, que ele perdeu 88 quilos, ele fala que ele vivia bem em relação à autoestima, porém, quando ele começou a aumentar de graduação na polícia, ele foi exigido mais em relação à performance e corpo, que foi quando ele decidiu fazer a cirurgia. Mas o que mais o motivou foi o fato de um dia que ele foi subir a escada com a filha e viu que ele não deu conta. Então ele falou: não, eu cheguei no fundo do poço. Mas ele criou uma imagem nas redes o tempo todo mostrando assim, sucesso mesmo. Quanto que eu estou bem, o quanto que eu estou engajado, que deu diferença. Ele não, talvez pela profissão, assim, ele não se expôs muitas fragilidades. Nas entrevistas e narrativas que compartilha no seu perfil, ele evitou expor conflitos ou aspectos delicados da sua trajetória. Sua comunicação é cuidadosamente construída para destacar uma imagem de seriedade e reserva, condizente com sua atuação profissional como policial. Nas redes sociais, ele reforça também sua identidade como pai, marido dedicado, e ele se apresenta sempre como exemplo de equilíbrio entre vida profissional, pessoal e de autocuidado. Ele sempre mostra fotos, né, de academia, pratos e fotos de antes e depois. Ao relatar sua experiência com emagrecimento, ele mantém uma postura motivacional, evita demonstrar sofrimento, como eu comentei. Ao invés disso, ele atua como influenciador que compartilha história de sucesso, transmitindo aos seus seguidores uma mensagem de superação, esperança e desejo explícito que os outros também possam alcançar resultados semelhantes. Depois dele, aumentou muito a procura por policiais para fazer a cirurgia, que foi um ambiente que ele se dedicou a mostrar mesmo esses resultados. Algumas citações do Lucas: eu não tinha nenhum indício, apesar da obesidade, de ser uma doença, apesar da obesidade ser uma doença. Eu não tinha colesterol alto, triglicéridos não era alto, eu achava que, como não tinha nada alto assim, eu era normal. Estar acima do peso não me incomoda, não me incomodava. Os outros me chamavam de gordo, que é natural, desde muito tempo, e nunca me incomodou. Mas depois começou a ser mais cobrado, né, na graduação. E a situação também da filha dele na escada, ele fala que ele se sentiu, né, muito humilhado. Por ser militar, o Instagram dele é bloqueado, então só tem acesso à rede dele se for amigo, conhecido ou quem ele libera. A rede do Lucas, ele fala, né, os não humanos, os posts fixos, stories, filtros, a gente percebe, se for comparar com a rede da Bianca e da Andrea, que ele tem menos atores. Ele se mostra mais cuidadoso em mostrar fragilidade e a rede dele foi ficando mais enxuta. Profissional de academia, namorado, amigo, mãe. E os não humanos, Instagram, pressão social, fotos de antes e depois, todos eles têm pontos em comum nas redes, depois eu vou falar.
A Maria, a história dela é muito interessante. Eu vou tentar resumir, gente, para fechar dentro do tempo, tá? A Maria, ela ficou 10 anos na fila do SUS. Todos os entrevistados, eles foram através de plano de saúde que fizeram a cirurgia, mas não porque não tentaram o SUS, porque a fila era muito demorada. Ela ficou 10 anos e ela tinha um IMC altíssimo, várias doenças associadas, e a endocrinologista do SUS disse que ela não era caso para cirurgia, e ela já estava muito grave. Ela tinha uma compulsão alimentar, de todos que eu entrevistei, a que tinha mais compulsão, e ela teve um episódio que me chamou muita atenção, que ela era muito consciente das dificuldades dela, e ela também criou, como as outras, né, criou para ter engajamento, mostrar todo o processo de emagrecimento, e durante esse período ela começou a ter muita ansiedade, e ela chamou o SAMU, pediu para internar no hospital psiquiátrico, porque ela precisava ficar internada, porque ela não estava controlando mais as compulsões. Então, ela pediu para ser internada, ficou 3 meses internada com uma crise de ansiedade, mas principalmente por causa da compulsão alimentar. Então, ela relata que, além dela já ter compulsão e ser ansiosa, toda essa narrativa, comentários de antes e depois, gerou uma crise de ansiedade muito forte. Então, ela fala que a bariátrica na minha vida significou um recomeço. Eu acredito que através da bariátrica eu decidi recomeçar minha vida, tentar fazer tudo certo, tirar as coisas que estavam erradas. Hoje eu consigo trabalhar, estudar, falo que hoje eu consigo ser mãe, esposa, eu não tive esse recomeço da minha vida. Antes eu não conseguia fazer nada direito, eu não conseguia respirar. Devido ao excesso de peso, eu não conseguia fazer nada. Depois da bariátrica e da perda de peso, nem faço mais tanto esforço, consigo fazer muitas coisas. De tudo isso, de todo o processo, eu falo que mesmo que não tivesse emagrecido nada, só de eu ter ficado livre do diabetes, da hipertensão, para mim a cirurgia já valeu. Foi um grande avanço. Eu falo que o peso perdido é um bônus, é um extra que tive da cirurgia. A grande vitória minha, eu digo, quem é em relação ao meu metabolismo, que de não ter mais que tomar insulina, remédio para pressão, então foi, né, uma grande conquista. Ela pesava 160 quilos, ela chegou a 168 quilos, hipertensa, diabética, uma altura de 1,60, e aquela cita, que ficou 10 anos tentando na fila do SUS e não conseguiu. Eu perdi minha avó, era uma pessoa muito importante para mim, e pensei, ou eu dou um jeito na minha vida, ou eu morro também. Foi por isso que eu dei esse passo para a bariátrica. Eu já operei passando pelo processo de luto. Aí veio a crise de ansiedade, foi necessária uma internação para me desacelerar, e ao mesmo tempo que eu estou ansiosa de querer comer o mundo. Eu me sinto às vezes triste, depressiva, chorona. Eu acredito que lá, por ter regra e por ficar restrito, ia me ajudar a não ter o que comer. Ela fala no hospital psiquiátrico. Porque na casa da gente, querendo ou não, sempre tem uma comida, uma fruta, alguma coisa que sobra do jantar, um pão, e aí eu não controlo. Aqui é a rede da Maria, ela tem obesidade desde os 7 anos e desde os 7 anos compulsão por comida. A rede dela também, ai, desculpa, gente, também é uma rede mais completa. Ela cita a avó, alguns influenciadores, psiquiatra, psicólogo, SUS, e ela fala muito sobre medicamento, hospital, plano de saúde, TikTok, Facebook, ela que é a que mais conectada, assim, ela seguia grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, de Instagram. A Carla é uma personagem que me chamou muita atenção, porque ela é muito engajada em rede social e ela conseguiu milhares de seguidores muito rápido, assim, um engajamento muito rápido. Mas o que me chamou a atenção na história dela, porque ela já nasceu diabética tipo 1, e sabemos, né, que não tem cura. Ela tomava muita insulina, ela tomava mais de 100 unidades de insulina por dia, tinha um diabetes totalmente descompensado e obesidade também. Ela narra, né, da dificuldade de brincar com as filhas, de fazer coisas simples do cotidiano, mas o que mais me chamou a atenção, porque ela conseguiu emagrecer, fez as plásticas, ela vem mantendo o peso, continua acompanhando, mas ela, em momento algum,
operou, parou de tomar insulina, que assim é algo raríssimo na medicina, o diabético tipo 1 conseguir ficar sem insulina, mas em momento algum da entrevista, em todo o acompanhamento que eu fiz com ela, ela fala da cura do diabetes, ela foca muito na estética, o tanto que ela está feliz com a imagem nova, com a plástica, com a academia, então ela virou blogueirinha mesmo. A Carla, o digital e o corpo, controvérsias, traduções e reconstruções na era da exposição monetizada. Eu tomava 4 comprimidos para baixar a pressão por dia, tomava 100 unidades de insulina de manhã, 30 à noite e 5 unidades antes de todas as refeições. Nesse caso, o corpo obeso exigia intervenções constantes para manter-se funcional. Eu não conseguia brincar mais com as minhas meninas, não conseguia ajudar elas em nada. Quando eu estava na obesidade, tinha o pavor do espelho, não gostava de jeito nenhum. Olhava no espelho, penteava o meu cabelo, dava um jeito de sair. O meu guarda-roupa, ele tem um espelho gigante, tem mais de 3 metros de espelho. Eu não gostava de olhar para ele, porque eu não gostava da imagem refletida. Eu não saía mais porque comecei a receber muitas críticas do pessoal. Nossa, você engordou demais, você está muito estranha, você está feia, parecendo gente velha. Comecei a me trancar dentro de casa, não saí mais porque comecei a receber muitas críticas do pessoal. A rede social, para mim, foi um caminho bom. E agora eu consigo fazer amizades com várias pessoas, trocar informações com pessoas que têm muito tempo de bariátrica, e às vezes fico com dúvida de alguma coisa, as pessoas que têm bariátrica há mais tempo expõem como são. No caso da Carla, ela narrava muito nas entrevistas as dificuldades sociais no mundo real, que a família criticava ela muito, que ela tinha dificuldade de aproximar dessas pessoas que desvalorizavam o corpo, e ela encontrou no mundo digital amigos e pessoas que apoiavam, que elogiavam. Então, ela foi se nutrindo desses compartilhamentos, sempre recebendo, na maior parte das vezes, elogios. Aqui é a rede também de humanos e não humanos, influenciadores, roupas, grupos de WhatsApp, grupos do Instagram, vídeos, posts, e os humanos, né, os médicos e a família. No caso do Breno, é o último caso, tá, gente? Eu estou terminando. Bruno e seu reset. A reconstrução de um corpo maquínico e híbrido. O Breno, ele é um caso, assim, eu não trouxe muitas fotos, mas eu continuo acompanhando. E está impressionante a transformação do corpo dele. Ele conseguiu sair de um corpo super obeso para um corpo quase que de fisiculturista, assim. Ele ficou muito forte, assim, todo definido, com uma postura quase de um modelo nas redes sociais. E ele fala também desde a infância com obesidade. E a mãe dele, essa fala dele eu achei muito, muito importante. Ele fala: minha mãe tentava controlar o meu peso, me levando para os vigilantes do peso, consultando, porque eu estava gordo, mas por outro lado, ela não fazia o mínimo, que era mudar a alimentação dentro de casa. Ela queria que eu assumisse a responsabilidade sozinho, quando era criança, que eu ainda estava aprendendo, mas por uma coisa que não era o hábito, não era o hábito da casa. Então ele queixa que a mãe responsabilizava ele por todo o tratamento de emagrecer. Meu pai era um pai ausente, então ele compensava a gente dando comida, dando dinheiro, dando presente, essas coisas. Mas presente mesmo ele não estava. Então assim a gente se habituou com isso. Eu comecei a ter desmaios, alguma coisa, um cardiologista me pediu alguns exames e a gente viu que eu estava com problema no coração. Estava com uma arritmia cardíaca séria, que nós naturalmente tivemos que tratar. Eu estava com deformidade na anatomia do coração por causa do excesso de esforço para bombear um corpo tão grande. Aí comecei a tomar remédio, minha pressão também estava alta. Algumas citações do Breno. Para sair de casa, eu saía, eu nem me olhava no espelho, não tirava foto, não gostava de fazer filmagem alguma. Eu estava com a negação da minha própria imagem. Então, bariátrica, para mim, hoje foi um recomeço. Eu acho que eu resetei tudo que no momento que eu fiz bariátrica, deu um reset na minha vida e comecei uma vida nova. Eu me sinto hoje uma outra pessoa, eu tenho outros objetivos, tenho outros focos na minha vida e outra percepção de mim. Quando comecei a rede social, foi no intuito de me expandir, de mostrar para mim que, independente da opinião do outro, eu tenho que estar bem comigo e estar bem aberto para receber críticas, elogios e saber lidar com isso. Então, foi meio que um experimento para mim. Antes eu tinha medo de me expor. Depois que postei a primeira foto, já mais magra, recebi vários elogios, que me fez querer incentivar outras pessoas que precisam emagrecer.
compartilhar a minha experiência me motiva a fazer cada vez melhor, mas também eu me cobro mais. Antes de falar essa frase aqui, gente, para finalizar, o Breno, ele é dono de uma empresa de calçados na cidade aqui perto, e ele teve muito engajamento na rede social, e ele quis usar a experiência pessoal para criar um engajamento profissional. Então, ele virou modelo da marca, que é de tênis esportivo, mostrando como ter bons resultados, né? Assim, então, essa foto aqui foi antes dele ficar mais forte, porque ele ficou mais forte do que essa foto, sem plástico. Ele perdeu bastante peso, mas ele narra um episódio, quando eu já estava terminando as entrevistas, que ele foi ao Carnaval de Belo Horizonte, né, a cidade aqui perto, e até então ele estava tendo muito engajamento nas redes, recebia muito elogio, muito incentivo. Quando ele chegou no Carnaval, que as pessoas estavam, muitos homens sem camisa e, né, expondo o próprio corpo. Aí ele fala que teve uma crise de ansiedade no bloco, porque ele estava com homens mais jovens, com corpos mais malhados que o dele, e aí ele viu se confrontando com uma realidade diferente, porque até então ele estava numa bolha, né, da rede social. E ele viu que o corpo dele não era tão bonito e tão musculoso quanto o dos outros, não era suficiente para se mostrar, isso na cabeça dele. Então ele começou a ter uma crise de ansiedade no meio da multidão, pegou um Uber para a cidade dele, foi mais de 2 horas, largou tudo no hotel, foi embora e deixou tudo para trás, os amigos que levaram depois. Então, depois ele falou, né, que cogitou postar uma foto sem camisa, afirmando querer quebrar esse tabu. E aí a questão que fica, né, será que ele queria um ato de libertação ou uma nova validação? Aqui é a rede do Breno, ele também tem uma rede complexa, ele foi e voltou várias vezes nas emoções, mas continua engajado nas redes sociais. Então, ao revisitar a trajetória dessa pesquisa, percebe-se o quão complexo e multifacetado se revelou o fenômeno que se propôs a investigar. A intenção inicial, motivada por mais de 2 décadas de atuação como nutricionista e um profundo interesse pelo comportamento humano, era mergulhar nas interações entre esses pacientes e suas plataformas digitais, buscando compreender as camadas de influência que moldam suas experiências pós-cirúrgicas. O que foi encontrado foi um universo onde corpos, tecnologias, discursos e afetos se entrelaçam de maneiras inesperadas e profundamente significativas. Aqui são algumas referências. Obrigada, gente. Deixa eu voltar aqui. Obrigada, Flávia, e parabéns pela belíssima apresentação. Vamos então abrir a discussão, perguntas aí do lado de Moçambique e também aqui de Portugal. Temos já o professor Sérgio com a mão levantada. Professor Sérgio, tem a palavra. Obrigado, Mônica. Professora Flávia, meus cumprimentos pela clareza, pela exposição. Assisti atentamente a sua fala, fiz algumas anotações e eu gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira delas é a seguinte: me chamou muito a atenção a fala do Lucas, o policial militar, né? Aham, Por quê? Porque é uma situação assim dicotômica, é uma situação paradoxal. Um uhum. policial militar obeso, né? O policial militar uma profissão que exige do seu trabalho, para o seu trabalho, um excelente condicionamento físico. Exige boa saúde física, né? E um policial militar obeso é algo assim que não deveria existir, mas infelizmente nós temos. A pergunta é, na sua pesquisa, a senhora conseguiu entrevistar, pesquisar outras pessoas cuja a capacidade física era um requisito para a ocupação funcional ou não? Na verdade, assim, ele foi o caso que mais Chamou atenção. realmente chamou atenção, porque o policial que se espera que ele tenha uma agilidade, né, uma Sim, força para sim, situações de sim. risco. E através da rede dele, eu cheguei a vários outros policiais numa situação muito parecida, sabe?
E falando dele, para depois responder sua pergunta, o que que a gente percebe? Depois dele, vários outros policiais operaram, vários mesmo, assim, pelo tamanho de Divinópolis, foi, inclusive, nenhum cirurgião atendia pelo plano da polícia em Divinópolis, a maioria operava em Belo Horizonte, e Sim, começaram a operar em Divinópolis devido à alta procura. E o que que se observou? Apesar de ser o que se espera deles, o ambiente não favorece, porque eles trabalham com escalas totalmente regulares, 6 horas, 6 horas, 6 horas, comem onde estão, no meio da, né? Então, assim, a gente percebe que o ambiente não favorece esse cuidado, a gente percebe um alto índice mesmo de obesidade na polícia, pelo menos aqui. Mas dos outros que participaram, a maioria é trabalho de escritório. A segunda entrevistada, ela foi o contrário, né? A imagem dela, da modelo plus size, ela teve dificuldade de desconstruir, porque ela perdeu muito trabalho. E aí depois ela já migra para uma outra profissão, ela começa a trabalhar como corretora de imóveis. ok. E no caso do último, né, que é o Breno, ele também reconfigura a imagem, porque ele começa a ser modelo da marca dele. Então, hoje você vê que ele é muito engajado em manter esse corpo atlético para ser modelo da marca. Ok, professora. Ok. Mais uma pergunta. Essa teoria, a torre interessantíssima. Até onde eu li, esse autor, Bruno Latour, ele desenvolveu essa teoria tem mais ou menos uns 40 anos, né? Final dos anos 70, início dos anos 80, salvo engano. É isso mesmo? Ele faleceu tem Mais ou pouquinho tempo, menos. né? Aham. Então, sim, é uma teoria baseada em atores humanos e não humanos, atores humanos e não humanos. Numa época que não existia internet, não existia inteligência artificial, não existia internet das coisas, né? Era uma Uhum. situação completamente diferente. Hoje, por exemplo, se essa teoria fosse atualizada para os dias de hoje, não seria atores humanos e digitais, já que os não humanos praticamente seriam absorvidos por tudo que é digital hoje? Ou a senhora acha que não é por aí? Não é por aí, porque o não humano, ele não é Uhum, só a tecnologia é um dos não humanos. entendi. Ela é um dos não humanos, mas ela não é. Aí já entra mais no ciborguismo, sabe? Essa questão da tecnologia com o corpo, porque Uhum, a antropologia ciborgue, ela fala muito da alta performance, uhum, né? Por exemplo, não necessariamente só, por exemplo, um chip da beleza, não só isso, mas se você usa uma camisa dry fit, um tênis de alta performance para corrida, você já é um ciborgue, você está tendo um aperfeiçoamento, né, assim, através das tecnologias. Mas o Bruno Latour, ele fala muito, né, o próprio nome diz, é uma teoria sociotécnica, quer dizer, as relações do meio com o humano, né, que ele fala muito que a ciência ela é muito dinâmica. É, por exemplo, no meu mestrado, que eu acompanhei, vou dar um exemplo muito simples, assim, só para ilustrar. Eu acompanhei esses pacientes que usam a bomba de infusão. Aqui no Brasil, ela é caríssima, eu não sei aí em Portugal ou Moçambique. E ela traz uma transformação gigantesca na vida de quem usa, dos diabéticos tipo 1. E quando eu acompanhei esses usuários da bomba, quase todos foram de judicialização, mas muitos, seguindo a rede, né, de quem começou, de quem teve indicação, o que que eu percebi através da teoria Torrede? Porque eu queria fazer uma análise assim, quantos usam a bomba e qual que foi a melhoria na glicada, por exemplo? Na minha cabeça eu ia fazer esse tipo de pesquisa. Mas quando eu acompanho essas pessoas na rotina, é muito interessante. Por exemplo, 3 mulheres que eu entrevistei, falei, olha, eu ganhei na justiça, minha glicose melhorou, mas é impossível andar com essa bomba e um vestido, fica horroroso. E aí você vê fatores sociais que influenciam porque às vezes assim, é uma tecnologia difícil de ser inventada, de ter acesso, ela é cara, mas a mulher fala assim, não, eu não vou usar porque tá feio na minha roupa. Então, são perfeito. fatores sociais que você não imagina que influenciam, né? Tem um artigo muito interessante que eu li quando eu comecei o mestrado, já tem mais tempo essa pesquisa, que o pesquisador é um médico que foi estudar na periferia
por que que pacientes HIV positivos não estavam tendo uma melhora no tratamento. E aí o título do artigo é O medicamento é o menor dos problemas. Então ele vai mostrando essa dificuldade social, às vezes de pegar um ônibus, de não ter acesso ao mínimo que muitas pessoas às vezes não têm. Então ele vai mostrando mesmo toda essa trajetória dessas famílias, das pessoas, que o porquê não segue, já que o medicamento é fornecido pelo SUS, né? Então, a teoria ela mostra um pouco não, ela mostra esse contexto social, porque às vezes você tem um medicamento muito eficaz, uma tecnologia muito eficaz, mas são múltiplos fatores que influenciam nos resultados, né? Então, o Bruno Latour, ele permite isso, assim, você tem que seguir os atores, né? Ok, professora. Muitíssimo obrigado pelas respostas. Parabéns aí pela apresentação. Obrigada. Mais questões? Anda perguntar. Carol. Olha, enquanto os meus alunos, Flávia, pensam numa questão, eu tenho uma. Porque o Bruno Uhum. Latour aborda a questão da caixa preta, né? Da caixa negra, Sim, da caixa preta, que sim. acaba por ser o elemento centralizador das críticas, das controvérsias. Então, a Flávia identificou essas caixas pretas na sua pesquisa, e se sim, como essas controvérsias foram sanadas? Quer dizer, que mecanismos seus atores utilizaram de forma, pronto, a resolver esse problema da caixa negra? Ou seja, como que a negociação foi feita no interior dessas redes e o conflito foi sanado? Ou a controvérsia foi ultrapassada? É uma pergunta até difícil, né, Mônica? Porque, assim, na verdade, é muito dinâmico, né? As controvérsias que vão surgindo, você vê o tempo todo, assim. Por exemplo, no caso do Lucas, é, ele, ele quer se manter com uma postura muito séria, mas, ao mesmo tempo, ele quer se mostrar o tempo todo, né? A própria Bianca fala, as pessoas exigem muito de mim os resultados e nem sempre é assim, né? Então, a principal que eu observei assim mais em comum entre todos eles, trazendo para o estudo, né, da rede social, é que é um ambiente que favorece muito a interação entre os pares, porque muitos deles falam assim, mas em casa as pessoas não entendem o que eu estou passando, mas ali eu conversei com um que tá me apoiando, mas gera muita ansiedade. Então, é um ambiente ali que, em todos eles, eu observei a mesma coisa, assim, essa controvérsia de rede de apoio e, ao mesmo tempo, é o que move, é o que gera mais ansiedade, mais compulsão, foi o que eu observei. Mas eu não acho e não acredito e não observei, assim, essa resolução, não, de nenhum deles. Obrigada, Flávia. Questões. Cadê a minha equipa? Não acredito. Se eu gostar de saber mais. Olha, anda cá, Cristina. Não, só não perguntei, só para perguntar se podia simplificar melhor o que era esta ideia da fotografia das controvérsias. Peço desculpas, eu tenho uma aluna muito tímida, chama-se Cristina, e ela pediu que a Flávia, se pudesse, simplificasse a criptografia das controvérsias. Aham. Quer dizer, falasse um bocadinho melhor sobre a metodologia. Então, a cartografia é o que eu comentei, né? Eu posso até abrir aqui de novo, se vocês quiserem mostrar o passo a passo. A cartografia é ela que vai. É como se assim, o Bruno Latour ele propõe a teoria. E aí o Venturini vai lá, então pega essa teoria, é dessa forma que você vai agir para poder usar essa teoria. Então, ele fala, primeira coisa é seguir a rede. Desculpa, é a porta de entrada. Por onde que eu vou começar a minha pesquisa? Tá? Essa porta de entrada ela é essencial para dar início a todo o seu estudo, e ela tem que ser uma porta muito bem escolhida. Por exemplo, quando eu fui desenhar, né, meu projeto, eu pensei assim, vou escolher o consultório do cirurgião. Esse cirurgião, por causa disso, disso, disso. Mas se eu vou estudar a rede social, como que eu vou começar pelo cirurgião? Eu tenho que começar pela rede social. Então, definir essa porta de entrada é muito importante.
Por exemplo, no mestrado, eu já sabia que, na época que eu fiz o mestrado, a bomba de infusão é muito cara. E eu já sabia que a grande maioria era judicialização. Então, onde que eu fiz a porta de entrada? Na prefeitura. Porque a maioria das pessoas que usavam era através de judicialização. Então, eu busquei na prefeitura, na Secretaria de Saúde, quais são as pessoas que judicializavam e usavam essa bomba. Então, a porta de entrada é a primeira etapa para poder começar o estudo, né? Seguindo a cartografia. Depois, ele fala sobre identificar os atores. E aí, o Bruno Latour fala, né, que não existe aleatoriedade, eu vou escolher de forma aleatória, são atores que são mais significantes naquela rede. E aí você começa a mapear. O que seria esse mapear? Você começa a seguir esses atores. O Bruno Latour fala que o pesquisador é uma formiga. Então, você vai seguindo os rastros. Por exemplo, você faz uma entrevista semi-estruturada. Aí ele fala assim, porque quando eu fui naquela médica, aconteceu isso. Aí você vai atrás dessa médica. Aí ela já começa a citar outras pessoas, você vai atrás das outras pessoas. Aí cita assim, eu estou seguindo a rede social de fulano de tal. Aí você vai ter que ir lá na rede social de fulano de tal que ela citou. Então, o pesquisador, ele começa a mapear, ele vai, tem todo você tem que fazer, né, o diário das suas visitas e as anotações, porque você vai criando todo um mapeamento. E depois você começa a estruturar, que é a tradução, né, das controvérsias, que é o mais difícil, porque aí você começa realmente pegar 1.000 informações e você começa a ter que trabalhar em cima disso, né, para poder ter sentido o seu estudo. E a saturação, ela vem, não é do número de pessoas que você vai entrevistar, do número de atores que você vai escolher. Ela vem realmente da saturação de resultados. Por exemplo, no mestrado, eu consegui fazer uma rede só para todos. No doutorado, foi ficando muito complexo. Aí a gente decidiu que cada ator teria sua própria rede. Mas seriam esses 4 passos principais: definir a porta de entrada. Quer ver? Deixa eu voltar aqui na apresentação rapidinho, porque se alguém quiser também, gente, eu posso passar meu contato aqui, eu posso mandar material, tá? Mas seriam esses 4 passos: definir a porta de entrada, os atores, né? E depois, deixa eu abrir o método aqui e compartilhar rapidinho, tá? Ela vai falar de alguém que tem uma posição privilegiada para falar sobre um problema. Imagina que alguém aqui queira pesquisar, por exemplo. Vou compartilhar aqui rapidinho, se alguém quiser printar. Comunidades afrodescendentes, por exemplo. Então, vamos tentar ver quem é que mais critica a atuação da polícia contra comunidades afrodescendentes. Imagina isso. Aqui são os principais passos, tá? Da cartografia. Definir a porta de entrada, identificar os porta-vozes, que são os concordantes e discordantes, quais são os dispositivos que falam pela rede e mapear essas associações. Tem que a gente usa, né, a ferramenta chama GEFI, GEFHI. Ela que, para mapear esses resultados aí, é a ferramenta que nós usamos quando já está, né, com essa parte aí da pesquisa já pronta para chegar nos resultados. Bruno Latour, ele fala muito sobre não existe verdade única, né? Por isso que né, a pesquisa qualitativa, às vezes, ela responde coisas que a quantitativa não consegue falar, né? Assim, essas coisas do cotidiano, do social, né? Então, ele fala que não tem causa isolada, não tem verdade absoluta, não tem explicação linear, né? Professor Sérgio, do nosso lado, as dúvidas estão sanadas. Passa, então, a bola para o seu lado, para moderar o lado de Moçambique. Se houver questões a partir daí. Tá certo. Bem, para os nossos alunos da CBS de Moçambique, alguma questão, alguma pergunta? Tudo certo? Sem dúvidas? Eu apenas queria, com a sua permissão, professor Sérgio Fernandes e da professora Flávia, agradecer à professora Flávia por esta brilhante aula. Foi, de facto, uma aula que aprendemos bastante, sobretudo
a forma pedagógica, serena, com confiança deu, aquilo que nós chamamos, transformou a aula num produto. Esse produto, quem quer comprar, está aí na montra. E como a professora Flávia bem disse, vai disponibilizar o produto, a bula, né? A descrição da aula. Isso para nós é muito importante. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vou gerar o PDF da apresentação, aí depois quem quiser procura a professora Mônica, que aí se quiser pelo menos o resumo aí, né, da Sim, teoria. sim. Ok. Pronto? Professor Lourenço Dias, não Vamos havendo lá. dúvidas, podemos encerrar. Muito obrigado. Muito obrigado Muito a obrigado. todos. E não sei se vamos Obrigada, convidar a pessoal. professora Mônica para encerrar, ou o professor Sérgio Serra, agradecendo mais uma vez, eu agradeço mais uma vez a professora Flávia, e abrimos as portas, ou as portas já estão abertas, para quando quiser, né, acionar os mecanismos e voltar a tela aqui na CBS. Né? Obrigada, gente. Adorei a experiência. Um abraço, Obrigada. professora. Um abraço. Parabéns. Obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Bom Obrigada. dia. Então, até um próximo evento.